Em Los Santos, a maioria das pessoas nasce com um destino já escrito. Uns ali acabam mortos, outros terminam presos, mas existe um homem que conseguiu desafiar aí esse ciclo. Franklin Clinton, o famoso, não era mais rico, o mais inteligente ou o mais perigoso dessa cidade aí, mas ainda assim ele fez algo que quase ninguém conseguiu. O que foi isso? Escapar da vida das ruas e conquistar o seu próprio império ali. A pergunta que fica é: como, né, um simples recuperador de carros ali, né, conseguiu mudar completamente o seu destino praticamente? Vamos lá, durante 2 anos, milhões de jogadores acompanharam essa história aí do Franklin, mas existe um detalhe muito curioso nessa história. Franklin acredita que ele pode construir um futuro, e é justamente por isso que sua história é uma das mais interessantes de toda a franquia do GTA. Vamos começar pelo início de tudo. Franklin Clinton nasceu e cresceu no bairro de South Los Santos, uma região marcada pela violência, pobreza e pela influência constante ali das gangues, que fica muito relatado ali no jogo logo desde o começo. E desde muito jovem ele aprendeu uma regra bem simples: ou você encontra ali uma maneira de sobreviver nesse meio, ou você acaba sendo uma vítima ali da sociedade. Sua infância nunca foi fácil, né? Sem grandes ali oportunidades e cercados pelo crime, Franklin acabou seguindo o mesmo caminho, né, de muitos jovens ali daquele bairro. Lembrando aqui, pessoal, que nada justifica entrar pro crime, né, ou fazer coisas parecidas do jogo na vida real. Não tô lidando com gente sem noção aqui, né, por favor. Então ele passou a fazer parte da gangue The Families, grupo rival ali dos balas, mas diferente de seus amigos, o Franklin nunca se sentiu confortável naquele estilo de vida ali que ele levava. E olha só que interessante, não que ele tenha feito a escolha correta, mas ele nunca se sentiu bem naquele lugar ali. E talvez isso seja uma das coisas que acontece na nossa vida, um sentimento de, olha, eu não sei, cara, eu não me sinto bem aqui, eu queria mais. Pode ser por conta do contentamento, que a gente precisa ter contentamento, mas muitas vezes, pessoal, o próprio sistema tenta nos boicotar, de verdade mesmo. Mas vamos lá, enquanto ali o Lamar, que é o amigo dele, enxergava a vida de gangue como um símbolo de respeito, o Franklin já via aquilo como uma verdadeira prisão para ele, né? Todos os dias ali eram iguais, né? Pequenos roubos, brigas ali de rua, conflito entre gangues, pouco dinheiro e nenhuma perspectiva praticamente de vida. Não tinha para onde ele ia ali, ele ia viver aquilo, uma coisa que ele não gostava, entendeu? E ele ia ter que viver ali preso. Então ele percebia que, independentemente do quanto se esforçasse, continuava preso exatamente no mesmo lugar. Isso é insano, porque talvez muitas pessoas sintam isso hoje. Agora a gente parte para o primeiro emprego dele. Na tentativa dele de mudar de vida, o Franklin conseguiu um emprego na concessionária Premium Deluxe Motorsport. E é ali onde a gente conhece aquela história do Franklin, né? Junto com o seu chefe, o Simeon Ietarian. E agora, em teoria, o Franklin era um vendedor de carros ali. Na prática, era um cobrador, né? Que ele tomava o tomador de posse ali. Sempre que algum cliente deixava de pagar as parcelas, Simeon enviava ali o Franklin para recuperar o veículo. De certa forma, pelo que você vê no jogo ali, fazia de forma errada e fazia de forma assim bem estranha, parecendo até um crime. E recuperar nesse caso significava qualquer coisa, né? Persuasão, ameaças, perseguições, até destruir propriedades se fosse necessário no caso. Era um trabalho ilegal, como eu falei, disfarçado de negócio legítimo. Mesmo assim, Franklin aceitava, porque acreditava que era um pequeno passo para sair das ruas e que podia ser um trabalho legítimo, né? Agora, o grande problema era que Simeon apenas explorava seus funcionários. Franklin, ele trabalhava duro ali, recebia pouco e continuava preso no mesmo ciclo. E agora a gente vai para outro ponto. Lamar, o amigo que nunca quis mudar. Ao lado de Franklin estava Lamar Davis, né? Ali o amigo dele. Os dois cresceram juntos, compartilharam ali inúmeras
experiências, mas havia uma diferença enorme entre esses dois. O Franklin, ele queria crescer. Já o Lamar, ele queria respeito nas ruas. Ou seja, ele estava vivendo um mundo de fadas dele ali. E essa diferença fica evidente praticamente o tempo inteiro, pessoal. Enquanto o Franklin, durante o jogo, ele tenta pensar ali antes de agir, já o Lamar prefere resolver tudo na base da impulsividade, né? E principalmente na agressividade, porque você percebe ali nos primeiros diálogos deles que ele fala muita besteira. Essa amizade acaba se tornando um dos maiores conflitos da própria história ali do Franklin. Porque o Franklin, ele nunca deixa de se preocupar com o tonto do Lamar. Mas também entende que se continuar seguindo o amigo, jamais conseguirá ali mudar de vida. O que acontece muito na nossa vida, pessoal, da gente muitas vezes abrir mão de uma coisa por teimosia dos outros, né? Porque a pessoa, ela não entende. E de certo fato eu vejo, não exatamente como jogo aqui, mas de certa forma na minha vida eu vejo isso, né? E agora a gente vai para outro ponto, o encontro que mudou tudo isso, né? Tudo muda quando ali o Simeon manda o Franklin recuperar um carro aparentemente comum, né? O que ele não sabia era que o verdadeiro dono estava escondido dentro ali do próprio carro, né? Não era nem da residência, era do próprio carro. Quando o Franklin ali, ele entra na garagem. Aí o Franklin pega esse carro e sai com esse carro ali da casa do homem, e o homem sai ali debaixo de uma coberta e aponta uma arma para sua cabeça. Esse homem aí, como muitos de vocês conhecem, Michael DeSanta, né? E ao invés de matá-lo, o Michael faz ali uma proposta para ele. O Franklin deveria dirigir até a concessionária e jogar o carro diretamente contra a vitrine. Em poucos segundos, toda a vida de Franklin muda. Olha só que loucura. E Simeon ali perde o seu negócio, praticamente. Franklin perde o emprego, mas ganha algo muito mais importante. De certa forma, o respeito ali do Michael, que não é grande coisa, porque o Michael também é um bandido, né? É um ladrão de bancos. Não só isso, né? Ele sente orgulho ali de ter sido traficar drogas no começo do jogo, né? Mas pela primeira vez, alguém enxergava potencial ali no garoto, no Franklin. Não apenas como criminoso, mas como alguém inteligente, pessoal. Capaz e preparado para muito mais. E agora vamos lá para um novo capítulo, um novo mentor. Michael percebe rapidamente que Franklin é diferente. Ele não age por impulso, ele sabe ouvir, ele aprende rápido, coisa que o Michael ali no seu filho ele não encontra. Você percebe esse contraste aí na história, porque o filho do Michael, enquanto ele tá falando ali no psicólogo, ele fala do filho dele. O psicólogo pergunta pra ele se o filho dele é um bom garoto, e aí a gente entra naquele lance do psicólogo lá. Se você não jogou ainda, joga que você vai entender o que eu tô falando. E o Franklin, ele pensa antes de tomar decisões. Com o tempo, a relação entre os dois deixa de ser apenas profissional. O Michael passa a agir quase como um mentor para ele ali. Eu vejo ele mais como se fosse um pai, né? E ensina o Franklin a planejar grandes golpes. Isso eu não gosto muito pelo fato de que romantizar essa vida aí eu acho meio estranho, né? Mas a história ali é bem interessante. E apesar... ele ensina a pensar estrategicamente e principalmente ali a enxergar oportunidades onde antes existiam apenas problemas. E o engraçado é que o Michael, por que o Franklin ele toma a decisão de ir visitar o Michael depois? Porque o Michael, ele fala brincando que qualquer dia ele podia ir lá visitar ele para tomar uma cerveja e ele ensinar as coisas pro Franklin. Mas ele fala, tipo assim, querendo dar uma carteirada no Franklin. E ele não entende isso, e ele acaba indo lá na casa do Michael e aparece lá enquanto ele tá ouvindo música, e o Michael fica sem entender nada. E aí começa o diálogo, claro, e eles vão tomar uma cerveja. E essa relação ali é uma relação que beneficia os dois. O Michael recupera a adrenalina da antiga vida dele de roubos e loucuras que ele fazia, e o Franklin encontra finalmente um caminho, de certa forma ali, não bom, mas que fazia ele crescer. E aí começa agora uma fase, os grandes golpes. A partir desse momento, o Franklin deixa de realizar ali pequenos crimes
e agora ele participa de operações milionárias, assaltos ali cuidadosamente planejados, invasões altamente organizadas, missões que exigem inteligência, precisão ali e sangue frio. Cada golpe ali aumenta, de certa forma, a sua reputação, mas também aumenta os riscos, porque chamar a atenção em Los Santos ali significava atrair criminosos, empresários, corruptos, agentes do governo e inimigos extremamente perigosos. Quando começa a envolver muito dinheiro, é uma alta cúpula ali, né? Quanto maior dinheiro, maior o perigo, por incrível que pareça, né? Você tinha ali um perigo muito grande quando ele estava nas gangues, né? De certa forma, um perigo muito grande, mas também quando se ganha muito dinheiro, também envolve muito perigo, tá, pessoal? E aí chega a maior decisão ali da sua vida. Depois de inúmeros golpes, traições e conflitos, chega o momento mais importante da história. Franklin, ele recebe uma ordem, né, que é eliminar um dos outros personagens que você joga. E ele é colocado ali diante da escolha mais difícil de toda a sua trajetória: obedecer às pessoas poderosas ou seguir ali a sua própria consciência. E é aqui que Franklin demonstra ali o quanto que ele evoluiu. No início da história, ele aceitaria e aceitava qualquer ordem. Agora, ele finalmente pensa por conta própria. Olha só que interessante. No final, acho que muitos de nós não percebeu essa mudança ali e essa moral da história. No final, considerando o mais positivo, né, pelos fãs, o Franklin rejeita as duas opções e decide enfrentar todos os seus inimigos ao lado dos seus companheiros ali, o Michael e o Trevor. E essa decisão simboliza sua transformação. Ele deixa de ser apenas um sobrevivente das ruas e se torna alguém capaz de definir o próprio destino. E agora a gente vai para o legado do Franklin. Após os acontecimentos principais, o Franklin conquista aquilo que sempre desejou, né? Dinheiro, influência e respeito. Mas o mais importante, liberdade. Mas assim, a custo do quê, né? Não estou dizendo que isso é o correto, que ele fez é o correto. Mas ao contrário de muitos ali criminosos de Los Santos, ele não busca fama apenas por ego. Tudo que o Franklin queria era escapar do ciclo de violência em que nasceu. E a sua jornada mostra que inteligência, paciência e planejamento podem ser mais poderosos do que força bruta. E volto a repetir aqui, pessoal, não estou romantizando de forma nenhuma a forma com que ele lidou com as coisas, né? Ele, de certa forma, foi até fraco, porque ele escolheu a vida, entre aspas, fácil, né? Enquanto ali outros personagens vivem presos aos erros do passado, o Franklin consegue olhar para frente ali e construir um novo futuro, não da forma certa, mas infelizmente foi ali o que ele conseguiu e o que a história tenta passar. Mas é justamente isso que faz dele um dos protagonistas mais marcantes da franquia GTA. E a conclusão, é claro, Franklin Clinton começou ali a sua história sem dinheiro, sem oportunidades e cercado por um ambiente que parecia condená-lo ao fracasso. Ainda assim, cada decisão importante que tomou ali ao longo do tempo aproximou ele de um objetivo maior: controlar ali o seu próprio destino, entre aspas. E essa é a principal mensagem da sua trajetória. Uma cidade onde quase todos repetem os mesmos erros, Franklin escolhe aprender, evoluir e mudar de vida. E é essa capacidade de crescer mais do que os grandes golpes ou as perseguições que faz a história do Franklin ser tão memorável para os fãs ali de GTA V. E se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários, na sua opinião, Franklin foi o melhor protagonista de GTA V ou não? Seja bem-vindo ao canal Memory Card na Mão. Eu sou o John Florence e considere também ser membro do canal daqui a um tempo. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo.